Bom, gente, boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Então, começando mais um webinar hoje, né, nas nossas sequências de webinars de 20 em 20 dias, né? E agora, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como planejar o próximo ano, né? Como aplicar uma ferramenta que é super importante, uma ferramenta extremamente dinâmica, né, desenvolvida lá pelo Google, né? Não foi pelo Google, né? Depois a Carol vai me corrigir aí, ela é mais, né, é fera aí no assunto OKRs, mas é uma metodologia que nós aqui na equipe utilizamos principalmente para fazer a gestão das nossas atividades e metas, né, do time como um todo, da empresa como um todo. E aí hoje, né, nós trouxemos esse super desafio para a Carol falar um pouquinho de como usar isso dentro do T&D, né? Como que a gente pode estar organizando um pouco mais as atividades, os objetivos, né, os principais KRs que a gente quer, né, os resultados chaves que a gente quer buscar com a nossa área, né, com a área de educação corporativa. Então, hoje ela vai trazer um pouquinho dessa visão. E lembrando, sequência, né, a gente entrou desde o último webinar aí, nós vemos uma sequência preparando, né, os times de T&D para o próximo ano, né, para 2024. Então, a ideia é ter, né, ferramentas para que vocês possam entrar 2024 com muito mais recursos, né, muito bem organizados, estruturados, dentro de um contexto, aí, de um cenário que a gente sabe que vai ser bem desafiador, e sempre foi desafiador para a T&D, né? Então sofremos aí com dificuldades em, em valores, né? Em conseguir orçamentos e tudo mais. Então, fizemos aí o primeiro webinar, que foi falando sobre como conseguir orçamento, como estruturar, né, a nossa venda interna para trazer um pouco mais de orçamento para a educação corporativa. E aí vamos fingir que a gente conseguiu, que a gente tem bastante dinheiro agora para poder gastar com educação em 2024, né? E aí agora vamos entrar para a parte de planejamento, né? Como que eu planejo o meu 2024 usando esses recursos, né? E como que a gente pode extrair o melhor deles. Então, gente, vou deixar a Carol começar, né? Já aqui vou passar a bola para ela. Eu vou estar hoje mais como host, mas vou fazer bastante pergunta, vou interagir bastante também. Espero que vocês façam isso, né? Interajam bastante. Quem tiver dúvidas, quiser abrir câmera, quiser abrir microfone, levanta a mãozinha. A gente coloca vocês aqui. Esse é um dos grandes diferenciais das nossas lives, né? Elas não são aquelas lives frias, só por texto, só por chat. Quem quer falar, fala. Quem quer conversar, conversa também. A gente gosta dessa interação aí. E, e é isso. Carol, tá contigo. Conta um pouco aí. Né? Eu ia fazer uma introdução, mas eu prefiro que você faça essa introdução. Ótimo, gente. Vamos embora. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Rangel, obrigada pelo seu tempo, pelo convite. Estou muito feliz com essa parceria. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina Kia, vou falar um pouquinho sobre OKRs. Tenho esse desafio aí nos próximos 40, 50 minutos. Sou muito entusiasta do tema, então estou animada para a gente trocar essa ideia. Geralda está aí também, obrigada, pessoal, pela presença. Eu sempre fico muito feliz com as trocas, então, como o Rangel falou, a gente tem o chat aqui do lado, eu estou vendo vocês, estou vendo o chat, então fiquem à vontade para levantar a mão, ou irem mandando aqui no chat também as percepções de vocês. Eu sempre peço, quando eu faço palestras online, eu falo, não me deixem sozinha falando com uma tela de computador, gente. Então interajam comigo, reajam com os emojis, mandem no chat alguma coisa para eu saber que vocês estão aí. Eu sou a Carolina Kia, depois eu deixo os meus contatos, vocês conseguem me encontrar no LinkedIn, um pouco agora no Instagram e no TikTok, estou me aventurando na produção de alguns conteúdos, mas eu sou formada em administração, então eu tenho uma trajetória desde da faculdade, fazendo parte do movimento Empresa Júnior, sempre ao lado de grandes organizações, apoiando essas organizações em processo de transformação. E depois disso trabalhei na PwC com consultoria bem estratégica, fundei minha própria consultoria, a WIMI, para quem conhece, é uma consultoria de design e tecnologia. Estou aqui no nosso espaço que chama State Innovation Center, não sei se vocês conhecem, em São Paulo. Vocês vão ver algumas pessoas passando, quem quiser vir conhecer depois, só me manda um oi, que é maravilhoso aqui, tem várias startups, vários times de inovação, muita densidade, muita coisa legal rolando. E há 2 anos, então, sou uma das fundadoras da Bud,
que é um software, vou falar um pouquinho dela para vocês, e a gente principalmente apoia líderes a adotarem metodologias, ferramentas, formas de pensar que sejam melhores e mais ágeis. Outra coisa que eu sempre peço quando eu faço talks é qualidade de presença. Inclusive, eu tive a alegria de participar de um TEDx, e eu falei sobre a habilidade de estar presente, e eu acho que esse é um grande desafio que todos nós temos enquanto líderes, mas principalmente enquanto indivíduos. A gente tem 1 milhão de abas abertas no computador, 1 milhão de aplicativos no celular, além de todas as coisas que se passam pela nossa cabeça. Então, eu peço para vocês uma respiração profunda e, na medida do possível, vocês planejaram para estar aqui comigo, então que vocês aproveitem ao máximo esse momento proporcionado aí pela Keeps para a gente trocar, aprender e evoluir juntos, tá? Bom, gente, vamos lá, vou começar, e aqui, ó, já vou ter uma pergunta que eu quero que vocês me respondam no chat, se é A, B ou C. Atenção, voltem para cá e me respondam no chat. Como que estão as metas de ano novo de vocês? Mandem aí letra A, se vocês nem fizeram. Letra B, se vocês fizeram ali em algum momento, mas não se lembram. E letra C, se vocês fizeram e ela está caminhando bem. Olha lá, muita gente. Algumas pessoas fizeram, algumas pessoas não nem lembra, né? Boa. Muita gente nem fez. Legal. Boa. Eu trago sempre essa comparação com metas de ano novo, quando a gente fala sobre planejamento estratégico, sobre estratégia, metas, porque 92% das resoluções de ano novo, gente, não são alcançadas. Tem até um artigo super interessante que chama Falácia do Planejamento, eu recomendo para quem quiser se aprofundar no tema. Ele explica um pouco do porquê que a gente não consegue alcançar planejamentos que a gente faz enquanto seres humanos no geral, né? Seja individualmente ou seja nas organizações. Normalmente a gente faz metas descoladas da realidade, a gente tem ciclos muito longos, a gente olha para 5 anos ou para um ano inteiro, e principalmente a gente não foca muito na execução, tá? Eu vou falar muito sobre execução aqui para vocês e a importância disso, tá? E aí o que acontece? A gente tem na nossa vida eventos, fatos e coisas que acontecem que são imprevisíveis e interdependentes. Então, quando a gente olha na nossa vida para trás, a gente consegue contar até uma história, né? Ah, eu nasci aqui, nasci ali, estudei ali, fiz esse curso, fiz outro, entrei nesse trabalho, depois mudei. A gente conta normalmente essa história de uma forma linear. Mas o que acontece, na verdade, é que a gente tem uma série de fatores. Quando a gente olha para frente, não é nada linear, pelo contrário, é imprevisível, é incontrolável. Só que mesmo sabendo de tudo isso, como que a gente constrói as metas? Como que a gente constrói um planejamento na nossa vida? A gente tenta ser preciso e exaustivo, mesmo sabendo que a gente não controla tudo. Então, vocês que atuam com educação corporativa, né? Pensem quando a gente está estabelecendo lá nossas metas. A gente tenta fazer metas que a gente tem certeza que vão acontecer. A gente olha para um horizonte muito distante, mesmo sabendo que tudo muda e evolui todos os dias. Então, a gente tenta olhar lá quantas empresas, né, não olham para 5, 10 anos, às vezes, mesmo que a gente saiba que tudo muda e se adapta, e a gente precisa, numa velocidade muito grande, se flexibilizar. E, por fim, de novo, a execução. A gente esquece que não é só sobre fazer OKRs, metas, um planejamento maravilhoso. A gente precisa fazer acontecer. Não é só sobre fazer um PowerPoint de 200 páginas incrível com o nosso planejamento estratégico ou com os nossos objetivos para o time ou pessoais. A gente precisa fazer acontecer. A estratégia, o planejamento, ele acontece todos os dias dentro das organizações, tá? Faz sentido, gente, para vocês até aqui? Tudo certo? Estão comigo ainda? Boa. Então, a gente precisa, sim, planejar, e quando a gente fala de OKRs, né, a gente está falando muito sobre planejamento, tá? Mas a gente precisa deixar espaço para wander, para a gente vagar, para a gente adaptar a rota no meio do caminho, para a gente ir descobrindo e aprendendo ao longo do processo e se ajustando, tá? A gente precisa fazer isso, a gente precisa de metodologias que apoiem mais essa flexibilidade, essa velocidade de mudanças que o mundo vive hoje, tá? Vocês sabem que o mundo está em constante evolução e cada vez mais rápido, né? Acho que isso já estamos todos percebendo na pele. Então, a estratégia, tá? Quando a gente pensa em OKR, a gente está pensando muito em planejamento, em estratégia, ela é muito mais uma jornada do que um destino final.
ela tem muito mais a ver com o caminho que a gente está percorrendo e se adaptando e se descobrindo, do que chegar em um ponto específico lá no fim que eu planejei há um ano atrás. Eu preciso de um propósito inspirador, eu preciso de prioridades claras e eu preciso de uma rotina engajadora. De novo, o aspecto da execução, tá? E aí, dentro das organizações, gente, quando a gente saindo aqui de um aspecto mais individual e olhando para dentro das organizações, eu tenho alguns números bem chocantes para compartilhar com vocês. O primeiro é que 95% dos colaboradores não entendem a estratégia da empresa. Não sabem para onde a empresa está indo, não conseguem listar as prioridades estratégicas das organizações. Só 2% dos colaboradores, é uma pesquisa da Harvard Business Review, só 2% dos colaboradores conseguem listar as 3 prioridades da sua organização. Só 2%, tá? E, por fim, 28% dos executivos e líderes, né, responsáveis por fazer a estratégia acontecer, conseguem listar essas prioridades. Ou seja, a gente está definindo várias prioridades, um super planejamento, que a gente não está conseguindo manter aquilo na nossa cabeça como prioridade. A gente fez algumas pesquisas, né, e a gente entendeu que as pessoas dentro das organizações estão sempre com a sensação de apagar incêndio, eu tô sempre atrasada, né? E vocês, com esse papel de educação corporativa, estão muito conectados, né, a esse desafio. Eu imagino que todos nós temos um desafio enquanto líderes, né? Então a gente tem uma gestão de pessoas muito desafiadora. A gente tem falta de clareza das prioridades, a gente tem pouco reconhecimento, a gente tem muita burocracia e controle, a gente tem aspectos organizacionais dentro da gestão, gente, que não condizem mais com o contexto de mundo de mudança acelerada que a gente vive, tá? Se a gente quer, não é uma questão de ser mais legal, né, quando a gente pensa em metodologias ágeis, mais transparência, mais colaboração, não é só porque isso é mais divertido ou é mais interessante, é uma questão de sobrevivência. Se eu tenho uma empresa muito burocrática, para tomar decisão lá na ponta, eu preciso de centenas de aprovações, eu perco velocidade, eu perco capacidade de reagir às mudanças do mercado. É uma questão de sobrevivência, tá? E aí, infelizmente, dentro das organizações, foi isso que a gente pesquisou muito antes de criar a Bud, é que as pessoas estão cada vez mais doentes dentro das organizações. O risco de burnout, né, das pessoas terem burnout, está atingindo picos e picos, anos após anos. Não atingiu o pico na pandemia, como a gente achou que seria, ele continua crescendo. 2022 foi o recorde de estresse dentro das organizações. E aí a gente foi estudar, a gente falou, caraca, por que será que o trabalho ele não está fazendo bem para as pessoas? A gente, na Bud, desde quando a gente criou a WIMI, a gente sempre acreditou que o trabalho podia ser uma parte boa da nossa vida, que pudesse apoiar o nosso bem-estar, contribuir para o nosso bem-estar e não atrapalhar completamente. Então, quando a gente foi estudar as causas de burnout, a gente entendeu que muito relacionado às principais causas de burnout estão carga de trabalho insustentável, mas principalmente a falta de clareza das prioridades. Lembra que eu falei para vocês que só 2% dos colaboradores têm clareza do que é prioridade dentro do dia a dia deles. Então, se eu não sei nem por onde começar, se tudo é prioridade, tudo é urgente, a gente fica com essa sensação de que a gente já acordou atrasado e de que a gente está com mais coisa para fazer do que a gente consegue, tá? Eu estou trazendo todos esses desafios, gente, para vocês, justamente para chegar no OKR, porque a gente precisa de novos caminhos para definir metas, para fazer planejamento e para definir a estratégia. Seja num nível organizacional, então hoje a gente atua com empresas como Unilever, Ultragaz, seja num nível de time, né, um time de marketing, um time de RH, um time de educação corporativa, seja num nível individual. A gente precisa de novos caminhos para definir essas prioridades, definir o nosso planejamento. E essa estratégia, né, essa jornada da estratégia para os novos tempos, gente, ela precisa ser centrada nas pessoas. Tudo que não é realizado com foco nas pessoas é ignorado com muito sucesso, tá? Então, a WIMI, para quem acompanha a gente tem uma base muito forte do design, e o design mostra muito isso para a gente, né? Sempre que a gente vai projetar algo novo, que a gente vai criar algo novo, como que a gente cria pensando nas pessoas para quem a gente quer entregar valor? Precisa ser focado na rotina de execução, como eu falei para vocês no começo, não adianta fazer um PowerPoint maravilhoso e esquecer, só olhar ele dali 3 meses ou no final do ano. Dinâmico e adaptável, o que a gente desenha para a estratégia em janeiro
pode ser que em fevereiro já precise de alguma adaptação. E a gente precisa de metodologias que sejam flexíveis o suficiente para isso. Colaborativo e coordenado. Imagino que vocês, enquanto pessoas que atuam nessa área, né, de educação, sabem da importância da gente trazer as pessoas para construírem junto com a gente. Quanto mais elas participam dos processos, mais elas compreendem de onde aquilo vem, mais sentido vai fazer, mais engajamento, mais motivação e, consequentemente, mais sucesso. E precisa ser leve e direto ao ponto. Tudo que não é leve é esquecido, tudo que não é simples é muito esquecido. Então, a gente precisa de metodologias simples, nada de metodologias muito complexas, que só para a gente entender demora meses. A gente precisa de metodologias simples. Por isso que as metodologias ágeis, gente, nos últimos anos, né, principalmente nessa mudança de revolução tecnológica que a gente vive, elas fazem muito sentido. Porque o contexto muda muito rápido, eu preciso ser muito bom em me adaptar. Agilidade não é velocidade. Agilidade tem muito mais a ver com adaptação, a minha capacidade de mudar a rota conforme eu vou aprendendo, certo? Então, é isso que a gente precisa para a estratégia dos novos tempos, tá? Mas a gente sabe que, embora existam muitas metodologias, formatos de estratégia para esses novos tempos, elas são muito difíceis de adotar. A gente sabe disso. A gente está falando de mudança de comportamento, de mudança de hábito, de mudança, adoção de uma nova metodologia, uma nova ferramenta. Nesse contexto, a gente criou a Bud. Eu não vou falar muito sobre ela. Quem quiser saber um pouco mais, eu estou super à disposição. Mas a gente apoia líderes que querem adotar práticas de gestão que sejam melhores e mais saudáveis. O interessante é que quando a gente fala aqui, quando eu falo, né, que eu tenho uma startup de bem-estar no trabalho, todo mundo acha que é relacionado a benefícios ou relacionado à meditação ou à massagem. Tudo isso é muito maravilhoso, tá? Mas pra gente, bem-estar começa nas práticas de gestão, tá? E aí, o que a gente faz, então? Por que é importante? Por que a gente vai falar de OKR aqui? Porque os OKRs são uma metodologia que cumprem todos aqueles requisitos que eu falei para vocês. Eles são centrados nas pessoas, eles são leves, colaborativos, eles são coordenados, eles são simples. Vocês vão ver, eu vou explicar aqui para vocês não vão ver que não tem nada de mirabolante, é extremamente simples. E está muito mais relacionado a uma forma de pensar, a uma forma de gestão. Tá? Eu espero que vocês saiam inspirados em testar, seja para vocês enquanto indivíduos, seja para vocês enquanto parte de um time, enquanto líderes, ou até para toda a organização, tá? Então, esse livro, né, Avalie o que importa, em português, Measure What Matters, do John Doerr. O OKR, ele surgiu na década de 70, lá na Intel, com Andy Grove, justamente porque ele sentia a necessidade de novas formas de definir prioridades, dar clareza para a estratégia, para as metas, para o planejamento. E ele entendia que o que estava ali disponível não fazia tanto sentido, não era mais condizente com o contexto que ele vivia. Na década de 70, a gente estava no começo da revolução tecnológica que a gente vive hoje. A gente estava ali na descoberta, né, dos chips, microprocessadores, que tornou possível toda essa revolução tecnológica que a gente vive hoje, da digitalização, né? Então, o Andy, ele criou isso, o John Doerr trabalhou com ele na Intel, depois foi para o Google e levou essa metodologia, e foi quando isso teve um boom, e hoje, na nossa opinião, é a metodologia mais contemporânea e que faz mais sentido para o contexto que a gente vive, pensando em planejamento, pensando em estratégia, pensando na definição de metas, tá, para o time. É uma metodologia que promove muita transparência, muito engajamento, muito alinhamento e foco. O OKR, de novo, é muito simples. Então, o O é de objetivos, ou seja, o que a gente quer alcançar. Normalmente, o objetivo, ele vem escrito em uma frase, eu vou mostrar o quadro para vocês que explica, tá? Mas o que a gente quer alcançar, ele é mais inspirador, ele é mais ousado. E o KR, que é o Key Result, resultado-chave, é o que eu vou medir para saber se eu estou na direção de alcançar o meu objetivo. Pronto, é isso que é o OKR. A gente tem objetivos, que é o que a gente quer alcançar, e a gente tem resultado-chave, que é o que nós vamos medir para saber se a gente está alcançando aqueles resultados-chave, tá? Quantos? Normalmente, a gente sempre sugere de 3 a 5 objetivos, pensando num nível mais individual, indivíduo, pessoa, pensando num nível de time ou até pensando num nível de organização. A gente tem clientes que utilizam, né, que tem lá 5, 7 mil pessoas
dentro da empresa, e eles têm 5 grandes objetivos, tá? No nível 0 da organização. E aí, cada time desdobra esses OKRs organizacionais para o seu time, e a gente pode desdobrar até um aspecto mais individual, tá? Esse aqui é o frame, de novo, extremamente simples. Depois eu mando esse material e o time da Keeps compartilha com vocês. Mas para construir os seus OKRs, seja individualmente ou seja com o seu time, vocês podem pensar nesse formato. Nós vamos, e aí vocês definem o que vocês querem alcançar, tá? Então, por exemplo, nós vamos construir um time de alta performance, né? Nós vamos melhorar a satisfação do nosso cliente interno. Nós vamos garantir que o conhecimento sobre inteligência artificial ele está tangível para a organização. Nós vamos garantir que a gente tem as competências necessárias dentro de casa para conseguir ser competitivo dentro de um contexto de tanta mudança. Então, o nós vamos é sempre o objetivo, é o que a gente quer alcançar. De novo, ele vem mais inspirador, ele vem com um tom de ousadia. O OKR, ele sempre é aquilo que vai levar a gente para um próximo nível, tá? E aí, conforme mensurado por. Então, o que eu vou medir para saber se eu estou na direção de alcançar aquele objetivo. Então, se a gente está falando, por exemplo, nós vamos garantir que temos as melhores competências para sermos competitivos, pensando aí num exemplo de educação corporativa, o que a gente vai mensurar? Eu vou mensurar, por exemplo, quantidade de pessoas treinadas em inteligência artificial, né? Então, conforme um key result poderia ser 90% da liderança sensibilizada em relação à IA generativa, por exemplo, que é o tema do momento, né? Ou realização de 8 treinamentos, ou ter a nota 10 em 30% dos treinamentos que a gente realizar, tá? Então, o key result, ele é mensurável, ele é verificável. Significa que eu consigo ver no final do ciclo, falar, beleza, consegui alcançar esse key result ou não consegui? Quanto que eu consegui avançar? Ele é sempre um número. E se tiver um D para, melhor ainda, né? Então, D 32 para 50, tá? Qual que é o período que a gente constrói os OKRs? A gente constrói os OKRs para o ano. Então, por exemplo, agora a gente está virando de 2023 para 2024. A gente já está com todos os nossos clientes, times, se preparando, ou já alguns já finalizaram, com os objetivos, os OKRs para 2024. Então, a gente olha para esse horizonte de um ano, e aí lá em janeiro, finalzinho de dezembro, a gente vai fazer os OKRs do trimestre. Então, se vocês fazem parte de um time de educação corporativa, vocês podem ter esses OKRs para o ano, tá? E vocês podem ter esses OKRs para o trimestre também. Vocês podem ter esse horizonte um pouco mais longo e depois um horizonte um pouco mais curto. Essa é a recomendação. Tem empresas que fazem só anual, que a gente não recomenda. Tem empresas que fazem a cada 6 meses. Tem empresas que fazem a cada 4. A gente recomenda anual e trimestral, tá bom? Então, isso é o OKR. Eu trouxe um exemplo aqui de OKR pensando pessoalmente, tá? Se a gente estivesse construindo os OKRs de forma mais individual. Então, por exemplo, eu vou, em 2024, me tornar a minha versão mais saudável, tá? Então, esse poderia ser o meu objetivo para 2024. O que eu vou mensurar para saber se eu estou na direção de alcançar esse meu objetivo, né? Então, eu quero aumentar em 20% esse indicador XYZ. Eu quero garantir que eu estou meditando 10 minutos todos os dias. Eu quero reduzir meu tempo de uso em redes sociais para 15 minutos por dia. Então, tá vendo? Eu tenho o objetivo, que é algo inspirador, é algo que vai levar a gente para um próximo nível, e eu tenho os resultados-chave, que é o que eu vou mensurar para saber de fato que eu estou na direção de alcançar os meus objetivos. Eu vou fazer uma pausa aqui, gente. Eu quero só saber se está tudo bem, se vocês ainda estão comigo, estão anotando tudo. Boa, Geralda, Marta. Show, gente. Boa, legal. Ótimo. Depois essa apresentação vai para vocês. Se vocês quiserem, inclusive, tirar dúvidas, eu amo, gente, quando eu saio das palestras, a galera faz os OKRs e me manda. Kia, eu fiz esse OKR aqui para o meu time, me diz se tá legal ou não, e a gente dá uma criticada. Então, estou super à disposição para isso depois. Essa metodologia, gente, ela é muito utilizada, né? Ela ganhou muita relevância lá com o Google. Ela é muito utilizada pelas maiores e mais inovadoras organizações do mundo, e ela vem sendo utilizada cada vez mais por organizações médias, pequenas, e como eu falei para vocês,
a nível individual. Tenho amigas empreendedoras que fazem os seus OKRs para o ano e para o trimestre, tá? Então, é uma metodologia extremamente simples, acessível, para a gente rabiscar e testar, tá? Em Bud, como que a gente faz com o time, tá? Pensando agora aqui num recorte de vocês que fazem parte de um time dentro de uma organização. O primeiro passo, a gente faz uma pequena oficina. Uma oficina onde a gente senta por 1 hora, isso pode ser remoto ou pode ser presencial. A gente fala, pessoal, pensando no próximo ciclo, pensando, né, que pode ser no ano ou no trimestre, quais são as nossas prioridades? Onde a gente acha que a gente deveria colocar atenção? Então, a gente lista prioridades para o próximo ciclo, transforma, claro, né? Provavelmente nesse momento vão sair, tipo, dezenas, centenas de prioridades. A gente faz um exercício de priorização, então a gente pode usar, por exemplo, o mecanismo de votação, mecanismos de matriz por esforço e impacto. A gente prioriza e a gente chega ali em 3 a 5 prioridades. Teve um cliente semana passada que falou que a gente chegou em 27 prioridades. Eu falei, não, Ju, não dá, 27 é muito. Pensando em um time, no caso dela, era um time de marketing, tudo bem que era um time de 12 pessoas, eu falei, a gente vai precisar fazer escolhas, a gente vai precisar ter clareza do que é mais importante. E a gente refez o exercício e chegou em 6 prioridades, tá? A gente define prioridades, transforma as prioridades em objetivos, e para cada objetivo define ali 3 a 5 resultados-chave, tá? Esse é o primeiro passo. Em seguida, gente, uma vez que a gente definiu esses OKRs em time, é hora de fazer acontecer, é hora da execução. E, na minha opinião, eu falo isso muitas vezes, a execução é o coração do OKR, tá? A gente pode desenhar OKRs maravilhosos, mas se a gente não fizer o acompanhamento da evolução desses KRs, não adiantou de nada. Assim como qualquer estratégia, qualquer metodologia. Como que funciona a execução dos OKRs, tá? Pelo check-in. Toda sexta-feira, ou semanalmente, ou quinzenalmente no máximo, as pessoas que são responsáveis pelos KRs fazem o check-in. O que é o check-in? É um minuto de pausa. Eu que sou muito fã de pausas, né, e de reflexões, o check-in é um momento de eu olhar os objetivos, os resultados-chave, ver os resultados-chave que estão sob minha responsabilidade, ou que eu faço parte do time de apoio, e fazer o check-in, ou seja, sinalizar o quanto que eu avancei. Então, se semana passada a gente estava em 32% de pessoas treinadas, esse ano a gente está em 47%. Ou não, essa semana a gente continua em 32%. A gente faz o check-in e registra o quanto a gente avançou. E, principalmente, gente, o foco em aprendizado, tá? Pensem muito nisso. Sempre que a gente pensa em metodologias ágeis, o foco é muito no aprendizado. O primeiro ciclo que vocês fizerem de OKR provavelmente vai ficar mais ou menos. Tá tudo bem. O importante é seguir, o importante é o movimento. No próximo ciclo vai ficar melhor, e depois vai ficar melhor ainda. O check-in, ele é esse momento de pausa e reflexão. No check-in é um momento que normalmente a gente entende que, putz, esse KR aqui não ficou bom. Essa métrica que a gente definiu não é a melhor métrica para definir se a gente está alcançando esse objetivo. E tá tudo bem. A gente pode ajustar a métrica no meio do caminho, a gente pode manter e coletar isso de aprendizado para o próximo, tá? Onde que vocês podem fazer esse check-in, tá? O check-in, gente, vocês podem fazer numa planilha Excel, podem fazer no Trello, no Notion, ou em uma plataforma como a Bud. O importante é que ele exista, tá? A gente tem muitos clientes que antes de utilizarem a Bud faziam os check-ins numa planilha Excel. Você tem lá os seus objetivos, você tem os seus resultados-chave, os resultados-chave, eles têm lá o número inicial, o número final, a pessoa que é responsável, e toda sexta-feira a pessoa responsável, ela atualiza o número, ela registra os aprendizados, e isso vai ficando registrado para a gente ir aprendendo ao longo do ciclo, tá? Transparente, que as pessoas tenham acesso para conseguirem fazer check-in, tá? E, de novo, vocês podem fazer ajustes conforme for necessário. Para vocês que são líderes, o importante da liderança nos OKRs é, primeiro, fazer parte do time. O líder, ele não fica só assistindo os OKRs acontecerem, tá, gente? O líder, ele é parte. Ele tem KRs, ele tem objetivos, ele participa da construção, ele escuta, ele contribui. E, para mim, a segunda coisa é remover barreiras. A liderança, para mim, a visão mais linda de liderança é remover barreiras.
A frase mais bonita que a gente pode dizer enquanto líder é: como que eu te ajudo hoje? Qual barreira eu posso remover para você brilhar? Então, a gente foca nos OKRs em remover barreira. Quando a gente faz uma reunião, por exemplo, de status de OKR, não é com o objetivo de falar: ô fulana, por que você não avançou isso aqui? Ela fala: ah, então sabe o que é? Eu tô esperando a resposta do ciclano, e aí não é para dar desculpas, tá? O foco é em aprendizado. Fulana, tô vendo que esse KR não avançou. Onde a gente pode te ajudar? Onde que você travou? Ela fala: gente, eu preciso de ajuda para conseguir a reunião com ciclano. Beleza, quem pode me ajudar? A gente se mobiliza e se ajuda enquanto time. Isso é uma mentalidade do ágil, tá? E aí, por fim, gente, a gente desdobra os resultados-chave em atividades. Esse é um erro muito comum que as pessoas têm no momento em que elas definem a primeira vez os OKRs. Elas definem lá um grande objetivo, e aí na hora, tomem cuidado para isso não acontecer, tá? Então vou dar um exemplo. Se a gente tem lá um grande objetivo de garantir que a gente tem as melhores competências, os melhores talentos dentro da organização, um resultado-chave não deveria ser, por exemplo, realizar o treinamento de inteligência artificial. Isso é uma atividade, né? Isso é 0,1. Fiz. A atividade, ela é muito importante, estruturante para o cuidado para não trazer todos os KRs como atividades, tá? Eu tô travando, gente? É isso? Tô travando um pouquinho? Carol, tá dando uma travadinha. Até eu tava achando que era nós aqui, porque a gente tá uns probleminhas de internet, mas parece ser a tua. Mas Deixa eu vamos ver. lá. Sigo aqui. Pode ir tocar. Beleza, ó, para mim aparece que tá tudo certo. Vou seguir. Tá bom. Beleza. Então é isso. Objetivos, resultado-chave, dos resultados-chave, KR, atividades, tá? Então cuidado para as atividades não serem para os KRs não serem atividades, tá bom? Então tomem esse cuidado, eu vou dar alguns exemplos ao final para vocês perceberem isso também. E aí, por fim, gente, para fechar aqui essa explicação sobre o OKRs, o OKR ele é uma metodologia também como uma oportunidade para a gente renovar nossos hábitos enquanto líderes também, tá? Então, convidar as pessoas para participar, estimular a colaboração, envolver as pessoas nessas discussões, elogiar e celebrar as conquistas da rotina também, e apoiar em momentos de estresse, né? Remover as barreiras uns dos outros, se apoiar nesse sentido, e principalmente dar clareza e autonomia dentro da estratégia. Eu comecei falando muito para vocês, né, que um dos principais gatilhos de burnout tem a ver com falta de autonomia, falta de colaboração, falta de clareza das prioridades. Então, o OKR, na nossa visão, é uma das ferramentas poderosas, ágeis, que nos ajudam, enquanto líderes, a definirmos metas, objetivos e garantirmos que as pessoas têm clareza do que é prioridade dentro da rotina delas. Certo? Beleza? Rangel, faz um ok para mim aí que tá tudo certo. Beleza, só para garantir que eu ainda tô aqui. Agora Tem voltou, números tá muito legal. valiosos. Boa. Números muito valiosos que comprovados. Esses são números de Bud, tá? Para quem quer adotar o OKR com o seu time, às vezes não sabe como levar para a liderança, né? A gente tem números que comprovam as pessoas mais aumentam a clareza, a estratégia, ficam mais motivadas, mais engajadas. São alguns nossos números, mas vocês Voltou a contam a travar, Carol. avaliação do porquê esse modelo ele é tão poderoso quando a gente pensa em estratégia, tá? Então, eu sou muito, muito fã. Ixi, deixa eu fazer uma coisa. Vou tentar entrar aqui. Carol, volta, gente. Deixa eu aproveitar, né? Quem participou Sobre... da... Carol. Só aproveitando aqui enquanto você está de mudança. Gente, no último webinar, né, que a gente falou um pouco sobre planejamento estratégico, foi bem legal, né? Que a gente tem vários pontos que a Carol já citou ali, que a gente já tinha colocado lá. Então, algumas matrizes para priorizar as ações, né, já estavam lá. Então, tem algumas ferramentas dentro daquele material. Quem não assistiu o webinar, depois me cobra ali pelas redes sociais ou pelo e-mail, que eu mando para vocês as gravações
e o material desse último, mas tem lá algumas ferramentas que podem ajudar vocês a priorizarem, né? E legal que a Carol falou sobre essa questão da saúde mental e OKR, né? Linkou muito com a nossa primeira palestra do Keep Summit, né? Quem assistiu online ou quem esteve aqui presente, né? Da palestra da Michelle, que inclusive segunda-feira vai estar no ar ali no Go Learn para vocês poderem assistir. Quem não pôde participar do Keep Summit ou quem não conseguiu assistir, segunda-feira a gente já libera no Go Learn também. Me cobrem ali pelas redes sociais, LinkedIn ou pelo e-mail. A gente vai divulgando para vocês, tá bom? Só estou aproveitando aí o intervalo da Carol se organizar para fazer os links necessários. Valeu, Rangel. Desculpa, pessoal, voltei bem agora. Eu estou mais próxima do roteador agora aqui, voltei para dentro. Tá perfeito. Show. Beleza, Cândida, obrigada. E aí, gente, esses últimos 15 minutos, né, para deixar um tempinho para dúvidas também, eu trouxe algumas sugestões, algumas dicas, tá, de como fazer os OKRs acontecerem nessa etapa de execução, que ela é tão, tão importante, tá? Então, 4 grandes temas para a gente pensar em boas práticas, e no final eu estou deixando dicas de como utilizar inteligência artificial generativa para vocês construírem os OKRs de vocês. Então, fiquem comigo aqui até o final, espero não travar mais. Então, o primeiro ponto, gente, é governança, tá? Quando a gente vai implementar os OKRs dentro de uma organização, a gente cria um time, né, o que a gente chama de uma squad de estratégia, que são pessoas que são entusiastas do tema, que a gente treina em relação a OKRs e que vão apoiar esse momento de capilarização da implementação dos OKRs, tá? Eles são embaixadores, eles participam da construção, eles participam das rotinas, eles compartilham boas práticas uns com os outros também, tá? Então, essa squad de estratégia, ela é responsável por lembrar as pessoas do check-in, de reforçar esses momentos de check-in, criar bots, de repente, para lembrar a galera, compartilhar uma boa prática com a outra. Então, isso é muito, muito valioso, principalmente quando a gente está pensando em uma implementação mais sistêmica dentro de uma organização, tá? Outro ponto bem importante sobre governança é do sponsor do projeto, tá? Então, alguém da liderança que está bancando, está patrocinando a adoção dos OKRs, seja em um time ou seja no nível organizacional, tá? Então, vai garantir que eles estão na pauta da liderança, que o que está no OKR de fato é uma prioridade, tá? E que a gente vai acompanhar esses OKRs através da squad. Então, essa alta liderança vai remover algumas barreiras também, tá? Então, o sponsor ele vai acompanhar os indicadores, vai acompanhar a execução, vai acompanhar o quanto que isso está avançando dentro do esperado ali, tá? Outro ponto ainda são os outros líderes, tá? São os outros líderes da organização que também vão apoiar e vão utilizar os OKRs, vão fazer acontecer. Como eu falei para vocês, a liderança, gente, ela é parte do time, tá? Ela não fica só assistindo os OKRs acontecerem, ela é parte do time e ela foca em retirar barreiras e não em apontar culpados, tá bom? Aqui tem exemplos, né, de líderes que deixam um pequeno momento do dia para, de fato, compartilharem como que está o avanço desses OKRs, que deixam um momento do dia para eles se comentarem, removerem barreiras, celebrarem algumas conquistas. Então, isso são boas práticas de líderes, tá, que utilizam OKRs aqui entre os nossos clientes, que eu estou compartilhando um pouquinho para vocês, tá? Outro ponto muito importante da execução são as rotinas, tá? Então, as rotinas, elas são importantes para a gente conseguir criar o hábito das pessoas em relação aos OKRs, tá? Então, as rotinas garantem, estimulem que as pessoas estão olhando sempre para o OKR como algo que é prioridade para elas, como algo que, de fato, é o que elas precisam priorizar para conseguirem fazer a estratégia acontecer, para conseguirem fazer a execução acontecer. Isso, aos poucos, vai se tornando um hábito, tá, das pessoas na organização. Para quem gosta, né, de gestão da mudança, isso, aos poucos, vai ganhando força. A gente vai criando um hábito, enquanto time, das pessoas fazerem um check-in, elas falarem mais sobre os OKRs, elas conseguirem até dizer alguns nãos, porque aquilo não está no que era prioridade para elas, tá? E, aos poucos, isso pode se tornando uma rotina geral, ou daquele time, ou da organização como um todo, tá? A gente tem grandes clientes que têm isso como rotina da organização como um todo, mas a gente tem alguns clientes que a empresa toda não usa o KR, só um time específico usa, e tá tudo bem,
tá? Se vocês são líderes, se vocês são parte de um time, vocês conseguem adotar os OKRs, vocês viram que é algo extremamente simples para vocês rabiscarem uma primeira versão, conversarem entre vocês, construírem essa colaboração, tá? Aqui são exemplos, né? Então, o check-in que eu falei para vocês, aqui é o exemplo do check-in na plataforma da Bud, mas, de novo, pode ser numa planilha Excel, fazer uma cerimônia legal de avanços, isso não precisa ser toda semana, mas pode ser uma vez por mês, a cada 15 dias, às vezes no fechamento de trimestre, tá? E sempre garantir que a liderança, de alguma forma, está envolvida nesses OKRs, tá? E, por fim, a última dica aqui, gente, é sobre o encerramento do ciclo, tá? A gente é muito bom em fazer planejamentos em novos ciclos que se iniciam, mas a gente para pouco para olhar para trás e ver os aprendizados dos ciclos que passaram, tá? Essa é uma das coisas mais legais que os OKRs, eles me ensinaram, assim, né? A importância de você pausar, olhar para trás. Seja olhar para trás na semana que passou, no mês que passou, no trimestre que passou, e se perguntar, o que eu aprendi que eu quero levar para o próximo ciclo? O que funcionou bem e foi ótimo que a gente quer repetir? O que não funcionou tão bem que a gente quer melhorar ou a gente nem quer levar para o próximo ciclo, né? Dúvidas que surgiram no processo, novas ideias, esse processo de olhar para trás no ano, olhar para trás no trimestre, olhar para trás no mês, na semana, ele é muito valioso e ele muda o jogo, porque você começa a criar uma cultura baseada em aprendizado, em evolução, tá? Aqui tem um exemplo, ó, é um Miro, né, um mural digital, onde a gente refletiu sobre os aprendizados do nosso terceiro trimestre aqui em Bud. Então, a gente tinha todos os OKRs, e aí os times foram colocando o que a gente aprendeu, o que funcionou bem, o que não funcionou bem, essa métrica foi legal, essa não foi tanta, porque a cada ciclo a gente vai ficando cada vez melhor em alcançar esses objetivos e esses resultados-chave e construí-los de uma forma que faça mais sentido para o contexto da organização de vocês. Certo? Tudo bem até aqui? Não estou mais travando, gente? Desculpa aí os percalços. Boa. Valeu pelos joinhas, galera. Show. E aí, gente, a última parte que eu deixei de gostinho para vocês, a gente acabou de construir um workshop sobre OKRs e inteligência artificial generativa. Faz um joinha para mim, quem já utilizou o chat GPT 3 ou o 4? Boa, várias pessoas. Legal, boa. Vamos lá, pessoal, vocês já tiveram alguns webinários aqui com a equipe sobre a utilização de ChatGPT, de então outras ótimo. ferramentas não me envergonhe, hein? Vamos lá que Não, vocês já estão foram utilizando isso. muitos joinhas, eu gostei. Ótimo. Então, gente, aqui algumas dicas finais para vocês construírem os OKRs de vocês a partir de GenAI, tá? Então, a gente usa muito com os nossos clientes para quebrar gelo, tá? Então, quebrar aquele gelo inicial. Putz, estou numa página em branco, não sei nem por onde começar. Vamos jogar no ChatGPT para ver o que ele retorna para a gente, né? Então, a gente usa tanto para quebrar o gelo de inspiração ou para revisar algo que a gente já tenha feito. Isso funciona muito bem também, né? Já criei os meus OKRs, mas, putz, eu não acho que eles estão inspiradores. Vamos jogar no ChatGPT para ver se ele consegue melhorar um pouco essa inspiração, essa ousadia, ver o que ele acha, né? Então, tanto na página em branco, quanto no momento em que eu já tenho algo, tá? Aqui eu gosto desses dois formatos de prompts, né, que são os comandos, papel, tarefa e formato, e contexto, ação e resultado. Então, são frames de como vocês podem construir boas perguntas para o ChatGPT te retornar. Eu gosto muito um dos brasileiros lá que trabalha na OpenAI, ele fala muito que o ChatGPT, gente, ele não é para dar respostas, né? Ou o ChatGPT ou qualquer ferramenta de GenAI, ela serve para ajudar a gente a pensar, tá? Então não é para a gente copiar e colar o que sai de lá, é para a gente refletir junto, é como se a gente estivesse conversando e co-criando com algo. É um segundo cérebro para pensar junto com a gente. Eu gosto muito desse formato papel, tarefa, formato. Então, atue como uma liderança de educação corporativa com 20 anos de experiência, uma multinacional do setor alimentício, por exemplo, para fazer bons objetivos e resultados-chave dentro de um contexto que a gente tem esse desafio, o ano que vem a gente espera, e me entregue em 5 objetivos e 3 resultados-chave por objetivo, né? Então, esse é um formato papel, tarefa, formato. E o contexto, ação, resultado, ele é outro formato de prompt que você pode dar, onde você traz um contexto, né? Então,
existe uma multinacional com tantos anos de atuação, que tem esse desafio, tem tantos colaboradores, eu preciso montar uma estratégia de recursos humanos, ou de educação corporativa, ou de marketing, e me traga em um formato de objetivos e resultados-chave, inspiradores e tal. Tá? Então, esses são exemplos de prompts. E outras dicas, né, já que vocês são experts aqui, passar bem rapidinho. Então, sempre variar os comandos, né? Então, testou uma vez, não testou outra. Parece que 90% das pessoas manda um único comando para o ChatGPT e não melhora aquele comando. Então, quando a gente melhora o comando, a gente melhora os resultados que a gente tem de resposta, né? Então, a grande virada de jogo, né, é como a gente dá bons comandos, como a gente cria bons prompts para obter o que a gente espera de resultados, né? Então, sempre editar, adicionar mais detalhes, dá para pedir para incorporar um estilo mais humano, cuidado com os vieses nas perguntas, e você pode criar um comando com uma engenharia reversa, né? Então, pensar que, nossa, não sei como criar um comando para isso, para construir meus OKRs. Pega um exemplo de OKR legal que você já tem e fala, olha, qual seria um bom comando para sair esse tipo de resposta? E aí ele mesmo pode te dar algumas dicas de comandos legais, tá? Gente, passamos boa parte do nosso tempo no trabalho, né? Então, eu sempre falo, de novo, eu acredito muito que o trabalho ele pode ser uma parte boa da nossa vida, ele pode contribuir para o nosso bem-estar e não atrapalhar o nosso bem-estar. E se a gente quer um melhor ambiente de trabalho, a gente precisa começar pelas práticas de gestão, pelas práticas de liderança, práticas mais contemporâneas, mais ágeis, com mais autonomia, mais leves, assim como os OKRs. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham saído aqui um pouquinho inspirados, e a gente tem um tempo para perguntas e para troca também, se alguém quiser compartilhar alguma coisa. Perfeito, Carol, muito bom. Veio certinho, né, gente? A gente vem nessa série de webinários ali para realmente encaixar os assuntos, né? E olha como que está dando certo. Eu acho que, né, como eu falei, depois de vender o projeto Educação Corporativa 2024, a gente conseguiu bastante orçamento e budget para trabalhar no que vem. Agora nós vamos usar os OKRs para poder, né, deixar a coisa bem organizada e acompanhar. Tá? Então tá vindo numa sequência muito boa. Galera, como vocês, né, alguns aqui que eu estou vendo já participam sempre dos webinários, estão com a gente todas as vezes aqui, mas vou repetir, agora é com vocês podem levantar a mão, se quiserem abrir a câmera, o microfone para fazer as perguntas, ou se quiserem apenas enviar pelo chat, a gente vai lendo aqui para a Carol, e a Carol vai respondendo. Agora fiquem bem à vontade aí com vocês. Contem pra gente. Tem alguém que já usa o KR? A Suelen, se eu não me engano, meu time aqui estava falando, ó, Suelen levantou a mão, né? Já baixou a mão, né, Suelen? Suelen tá por aí ainda, já foi embora. Se quiser falar. Aí eu apertei errado, então tá bom. É normal. Pessoal, alguém já usa o KRs aí no time? Me contem, mandem aí no chat. Quem já usa o KRs? Manda aí um sim e ou um não. Luciana usa, legal. Legal. Obrigada, Alessandra. Tatiana, vamos lá. Tatiana, vamos, Tati, pode falar. Oi, gente, boa tarde, muito boa a palestra, gostei bastante. A gente implementou o OKR no ano passado e esse ano a gente está com um desafio, né, de manter o OKR, porque a gente mudou aqui a metodologia, né? Então, hoje a gente trabalha com 2 sistemas de metas, né? Então, a SMART, que são as metas, vamos dizer assim, entre aspas, normais, né? As antigas, e os OKRs, mas muito por conta daquela questão da gratificação, da gente não atrelar nenhuma questão de reconhecimento financeiro aos OKRs, né? Boa. Tem essa característica, então, no começo a gente até atrelou e aí a gente voltou um passo, porque não faz parte da metodologia, né? Então, a gente acabou seguindo com 2 metodologias por conta disso. E eu queria, assim, saber se você tem dicas de como a gente consegue gerenciar. Como a gente tirou esse vínculo, acabamos perdendo engajamento com os nossos OKRs. Então, a coisa, assim, eu senti um pouco de frustração, porque funcionou certinho enquanto estava atrelado, né, a um reconhecimento. E quando a gente passou a atuar com 2 modelos, aí a gente perdeu engajamento, né? Sim. Tatiana, obrigada pela sua contribuição. Acho que 2 pontos que você falou.
OKR não é KPI, e eu acho que vocês fizeram bem em separar, tá? Por mais que tenha sido dolorido aí perder o engajamento da galera, por quê? Como o OKR é uma metodologia muito colaborativa, a gente quer que as pessoas participem e construam junto com a gente, e é uma metodologia que vai levar a gente para um próximo nível, ou seja, a gente quer que elas ousem, né, que elas sejam ousadas, que seja inspirador, que seja bold, relevante. Se a gente atrela qualquer tipo de remuneração, de bonificação ao OKR, a gente mata essa ousadia, porque eu vou construir algo ousado, sendo que isso pode me prejudicar? Não, eu vou jogar aqui no seguro, né, onde eu já conheço. Então, a nossa recomendação também para os nossos clientes é de não atrelar OKRs à remuneração variável ou à bonificação. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo é, OKR não é KPI, de fato, né? Os KPIs são indicadores que são importantes para a gente acompanhar a saúde da organização. Estão muito atrelados a indicadores financeiros, a indicadores de saúde mesmo, do desenvolvimento de uma empresa ou de um time, né? Então, eu posso ter KPIs que a gente quer monitorar, que a gente quer avaliar, que a gente quer acompanhar todos os meses, e eu vou continuar acompanhando esses KPIs todos os meses. Quando que o KPI vira OKR? Quando eu tenho algum desafio específico com um KPI, quando eu quero manipular um KPI, eu quero evoluir ele, eu quero diminuir a taxa ou aumentar a taxa, eu vou precisar de um esforço em torno daquele tema. Então, aquilo deixa de ser, não deixa de ser, né? Mas eu pego um KPI e aquele KPI que a gente vai precisar olhar com mais força, mais engajamento, a gente traz para o OKR, tá? E aí, assim, os OKR, às vezes, algo que está no KR, né, também vai ser KPI. Isso acontece com times de vendas, por exemplo, né? Você está falando aí das bonificações, por exemplo, esse poderia ser um exemplo. Então, você pode ter lá uma meta de vendas, né, que pode estar dentro dos seus OKRs. E aí você pode ter, ontem a gente teve até uma palestra com uma pessoa do Nubank, achei super legal, eles também não atrelam os OKRs a nenhum tipo de remuneração, mas a pergunta que eles fazem no momento de revisões ou de avaliação das pessoas é o quanto que as suas atividades contribuíram para a gente alcançar os OKRs, porque os OKRs são prioridade, né? Então é um tema que daria para a gente ficar horas conversando, mas eu acho que vocês estão no caminho certo, e o engajamento, para fechar, o engajamento com o OKR vem de onde, na minha visão? Vem da colaboração das pessoas na construção e nelas enxergarem o valor que aquilo traz para o dia a dia delas. Então, se de fato só é um lugar onde elas precisam ficar reportando algo que alguém decidiu em alguma instância e que elas nem fizeram parte, muito difícil você engajar, né? Mas se elas fizeram parte da construção, se elas enxergaram que aquilo tem sentido, que está inspirador, está ousado, que elas foram ouvidas, a opinião delas foi considerada, elas entenderam, o simples fato delas compreenderem de onde vem, isso já aumenta engajamento. E aí, na execução, é importante que os OKRs eles sempre sejam trazidos nas reuniões, nas conversas, nos alinhamentos, de forma que ela entende que o que está ali é prioridade, e se ela pedir ajuda ali, ela vai ter a ajuda que ela precisa, né? Então, acho que são algumas dicas. Espero ter te ajudado e depois a gente pode conversar um pouquinho mais. A gente costuma usar aqui os KRs, né, os OKRs, atrelados a KPIs, né, ou utilizando misturado com os KPIs, e a gente usa muito os KPIs como uma baseline. Eu gosto de usar esse exemplo, né? Então, assim, o KPI é um monitor onde vocês vão estar olhando o tempo inteiro se pelo menos está saudável o paciente, né? Ele não está saindo fora da rota e a gente está conseguindo manter uma rota, né? Quando a gente precisa evoluir, dar um passo a mais nesse paciente, né? A gente quer tirar ele da UTI, vamos dizer assim, ou melhorar, levar ele para um outro nível, aí o OKR ele vem muito bem nesse ponto, porque ele é algo que você busca um objetivo primeiro, né? Então você tem um objetivo que é evoluir algo, né? Que é melhorar algo. Muito legal. Carol, o pessoal perguntou aqui duas coisas, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ajudar. Então, Carol, você comentou sobre o Miro para acompanhamento dinâmico dos OKRs junto do time. Tem outras dicas de plataforma? Essa é uma pergunta. Eu vou deixar primeiro a Carol responder e eu já vou depois emendar outra. Jefferson, a gente usa o Miro para cocriação dos OKRs, tá? A Bud é uma plataforma de acompanhamento de OKRs, então essa é uma sugestão, fazendo meu jabá aqui, mas você pode acompanhar em Excel, você pode acompanhar em Trello também,
tá? Então, o Excel, o Trello, eles funcionam principalmente nos primeiros ciclos, assim, né? Quando os times estão começando. Normalmente os times, eles vão para uma plataforma como a da Bud, por exemplo, quando eles precisam ir para um próximo nível, né? De maturidade, de acompanhamento de indicadores, de dashboards, de visão das médias, baixas, confianças ou KRs que tem barreira. Então, essas são as dicas, tá? Alguns times acompanham no próprio Miro, mas eu particularmente prefiro um Excel ou até um Trello para fazer esse acompanhamento, pensando em plataformas gratuitas, tá? Cláudia, se levantou a mão, pode ficar à vontade. Depois eu faço a pergunta dos offlines aqui, né, dos comentários. Oi. Teve a Ana, Angel, que pediu exemplos. Isso, aí até, bom, eu tinha dado a palavra aqui, acho que não foi, né? Tá, saiu então aqui. Ana, olha só, eu gerei agora esses exemplos para você, tá? A gente pode até ver juntos aqui se eles estão legais. Mas eu usei aqui o ChatGPT para gerar alguns exemplos para a gente. Então, ó, o que eu coloquei, atue como uma liderança de educação corporativa de empresa média do setor de alimentos, tal, 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 tal. Então, por exemplo, melhorar a retenção de talentos, né? Esse pode ser um objetivo que, num primeiro momento, a gente não está atrelando de cara com a educação corporativa, mas a educação corporativa, ela tem muito a contribuir e muito a impactar em um objetivo como esse, né? Então, reduzir taxa de rotatividade, aumentar a pontuação de satisfação para 85, implementar um programa de mentoria e desenvolvimento para 100% dos funcionários. Olha aqui o segundo que eu tinha dado de exemplo para vocês, né? Desenvolver habilidades e competência dos funcionários. Eu acho que isso está pouco inspirador, mas é um exemplo que ele trouxe para a gente aqui. Realizar 12 programas de treinamento em habilidades específicas do setor, atingir 90% de participação dos funcionários em programas XYZ, certificar 75% da equipe em competências essenciais da indústria de alimentos, né? Por exemplo, promover engajamento e comunicação interna, implementar uma plataforma de comunicação interna que alcance 95% de adesão, organizar eventos de team building. Aqui esse ficou ruim, na minha opinião, tá? Porque eventos mensais, aí talvez seria 12, né, o número, mas tá pouco mensurável, pouco palpável. Então, esses são alguns exemplos, a gente pode pedir, inclusive, para ele gerar novos, né? Então, ele pode gerar novos exemplos aqui pra gente, se a gente não gostou, ou a gente pode pedir, não, mas seja mais inspirador, ou, não, o meu desafio, ele tá mais na atração de talentos do que na retenção, né? Ou, eu tenho o desafio entre diferentes gerações, né? Então, a gente pode ir brincando para se inspirar. A Bud tem um site também que chama exemplosdeokr.com.br, que lá você tem outros exemplos, né? Então, acho que, de novo, é uma forma mais de pensar, assim, de construir bons objetivos e resultados-chave a partir de um contexto específico que você tem, né? E testando, adaptando, evoluindo e melhorando. Lembra que eu falei, eu fui tentar eu ia dar um exemplo aqui mais da cabeça, então provavelmente vai estar bem errado ali, que a Carol pode depois me corrigir, mas lembra que no último webinar, né, a gente falou um pouco sobre como é que a gente conecta, né, o T&D num T&D mais estratégico, né? Daí eu dei um exemplo assim, beleza, aqui ano que vem quer internacionalizar seus produtos, né? E aí a gente precisa o quê? Fazer treinamento, preparar todo mundo para o espanhol, vamos começar lá. Então, eu tenho que ter esse olhar, né, estratégico do T&D para parar de ser um tirador de pedido, que é o que a gente vem há muito tempo falando né, explicando e tentando trabalhar isso com a comunidade T&D, para ser mais estratégico. E aí eu olho isso e falo, beleza, qual o objetivo? Não é lá treinar em espanhol, vamos ser mais inspirador, né, Carol? Então, assim, fazer com que todo o meu time hable espanhol muito bem, por exemplo, né? Então, a gente trazer algo mais inspirador, que também não é muito inspirador, mas, enfim. Então, você pode pegar um pouco desse trabalho que a gente está, né, tentando fazer há muito tempo, de trazer vocês de uma forma mais estratégica, conectar com esse objetivo, e aí começar a descascar isso em pequenos KRs. Muitas vezes, alguns KRs podem virar pequenos objetivos também, e aí você transformar aquilo cada vez mais inspirador, né? Não é uma coisa muito correta de se fazer, o cascateamento dos OKRs, a Carol também pode me corrigir sobre isso, que a gente acaba tendo um pouco disso, né? Fazendo um pouco disso, mas é buscar dentro desse cenário, né? Essas inspirações.
mas eu vou deixar a Cláudia falar, tinha levantado a mão. Quer falar, Cláudia? Ela desligou Ela a câmera. agradeceu aqui no chat. Então deixa eu voltar aqui para o chat. Tá, não, a gente não está tá no mudo. disputando. Que pena. Me escreve depois, Cláudia. A gente conversa, a gente marca um papo. Gente, obrigada. Nós demos aí já às 14, vamos tentar respeitar às 15, né, 1 hora. Mas quem tiver mais dúvidas também manda para nós, né, por e-mail ali, pelas redes sociais. A gente encaminha para a Carol responde e depois nós mandamos um e-mail para todo mundo aí com um compilado das perguntas e com as respostas. Espero que tenha contribuído com vocês, mesmo que um pouquinho hoje. Eu acredito que foi um pocão para organizar aí o 2024. E aí, lembrando, né, pessoal, que o próximo webinar, né, vai ser a cegueira de um P&D sem indicadores. Então, a gente vai trazer um cara aqui que é o Cleverson, coordenador de RH da Wilson Sons, e que é um cliente da Kips, e ele vai falar muito sobre indicadores. Então, a gente está pegando, né, estamos pegando aí a sequência. Então, vamos vender, agora a gente planeja, e agora eu preciso ter indicadores para mensurar a qualidade, né, e a evolução do P&D, principalmente, ali, o que a gente vai mensurar, né, como que a gente vai mensurar. Esses indicadores, muitos deles vão virar KRs, né, ou vão inspirar alguns objetivos, ou vão inspirar alguns KPIs, enfim. Então, não percam o próximo aí, dia 27 de novembro, tá bom? Carol, quer se despedir? Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Eu já adorei o clima. Parabéns. Obrigada. Muito sucesso. Contem comigo, gente. Um beijo. Bom resto de semana. Abraço. Bom final de semana para vocês agora.